Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, o pessoal da organização me pediu para falar um pouquinho sobre o ChatGPT, né? Todo mundo aí está ciente dessa tecnologia que caiu na cabeça da gente e agora estou tendo que dar um monte de entrevista e tudo mais. Mas, assim, é um ferramental extremamente interessante para mostrar o potencial do que as ferramentas de IA e NLP conseguem fazer hoje em dia, mas eles têm suas limitações e têm os seus usos próprios. É isso que a gente quer discutir aqui. Tá? Eu não vou dar uma palestra tão técnica, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, sim, de tecnicalidade, como é que ele funciona por trás, mas eu quero também discutir outros aspectos éticos, os vieses e outras questões, e é por isso que eu pretendo assim, tentar dar mais espaço para a pergunta, para a gente debater também. Tá? E por que o pessoal pediu para eu falar? Porque, basicamente, a tecnologia que está por trás do ChatGPT é o que a gente vem trabalhando no laboratório. A gente faz pesquisa em transformers, em processamento de linguagem natural, em aprendizado por reforço. Então, não é um fim do mundo, é coisa que a gente faz no DCC. Tá? Obviamente, a gente não tem o recurso do Elon Musk, né, da OpenAI, mas a gente desenvolve esse tipo de pesquisa aqui no DCC. Então, é isso que a gente quer ilustrar, mais ou menos, o que está por trás, e coisas que a gente tem feito também, que estão dentro do contexto do ChatGPT. Então, vamos começar aqui. Tá? Então, para quem não me conhece, sou o professor Marcos Gonçalves. Tá? Eu sou coordenador, com a saída do professor Lenda, atualmente eu coordeno o laboratório de banco de dados do DCC. Tá? Bom, até o currículo eu não vou ficar falando de mim, não tem o menor sentido, vamos ao que interessa. Tá? Então, vamos começar falando sobre o que é, né, antes de falar do que não é o ChatGPT. Tá? Então, a maioria de vocês sabe, né, é um ambiente de chat, né, ele permite que você interaja com ele a partir de uma interação inicial, uma pergunta, um pequeno texto que você quer que ele elabore. Tá? E é um ambiente para também de QIA, né, de perguntas e respostas, e você interage, faz uma pergunta e ele elabora em cima daquilo ali. Né? E é um modelo guiado, é um chat guiado por um modelo de IA, treinado com muito dado, como a gente vai ver. Tá? Além disso, ele também é uma prova de conceito de muitos das tecnologias que são o estado da arte hoje em dia, principalmente na parte de processamento de linguagem natural, a parte de a classificação automática de texto, aspectos relativos a perguntas e respostas, tudo que envolve aspectos relativos à sumarização, tradução de textos. Então, é um exercício que a OpenAI fez de pegar o que existe de mais atual, o estado da arte científico mesmo, juntar os pedaços de uma forma coerente e fazer funcionar numa aplicação que realmente, de vez em quando, surpreende a gente. Tem os seus limites, tem os seus defeitos, mas chega a ser surpreendente em determinados momentos. Né? Então, a principal tecnologia por trás, as duas principais... deixa eu ver se eu faço esse negócio aqui funcionar. Isso. As duas principais tecnologias que estão por trás são os transformers, tá? Que basicamente é uma tecnologia de modelo de redes neurais que usa por trás um modelo de atenção. Então, basicamente, o que ele faz é computar a importância das palavras e a correlação entre elas em um mundo de texto absurdo. Tá? E também um aprendizado por reforço, que é a maneira como a OpenAI resolveu de tirar certos vieses e tirar certas limitações e certos perigos, vamos falar assim, de um chat treinado com muito dado, né, com muito dado aberto. Tá? Houve outras... houve, né? Não é houver. Houve outras tentativas por aí afora, vocês já ouviram falar, a própria Meta tentou, outras grandes empresas, mas eles foram surpreendidos com a péssima qualidade dos dados. Né? Todos os vieses que a gente encontra nas redes sociais, na web aberta, apareceram na hora que o robô ia responder as perguntas. Né? Então, um dos grandes feitos da OpenAI foi saber elaborar esses filtros, saber elaborar esse treinamento para tirar esses vieses, tirar esses perigos. Tá? Não de forma completa, porque isso é impossível, mas pelo menos minimizar isso a partir dessa técnica de aprendizado com reforço. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais dela, um pouco mais para frente. Tá?
Então, como eu falei, ela é uma implementação coerente dessas técnicas, tá? A OpenAI não inventou os transformers, tá? A OpenAI não inventou o aprendizado por reforço com feedback, mas ela soube usar muito bem na aplicação que ela pretendia, tá? E soube coletar muito dado, muito dado mesmo, que é o que permite que o ChatGPT monte os textos de forma sintaticamente correta, que a gente vê, e coerente com os dados que ele foi treinado. Né? Essa é a grande vantagem e a limitação que ele tem. Ele só consegue responder com o que ele foi treinado, com o que ele viu. E como eu falei, é uma evolução de tecnologias anteriores da mesma empresa. O ChatGPT-3, acho que está no 3,5, é o que é a base, é o modelo Transformer por trás do ChatGPT, né? Ele é um modelo generativo, ou seja, a partir de uma semente e do modelo que foi criado, ele gera texto, né, que é diferente de um modelo discriminativo, né, que ele discrimina entre um texto e outro, por exemplo, entre classes semânticas diferentes. E, por exemplo, quem deu um grande boom na parte de relevância feedback, aprendizado por reforço com feedback, foi a DeepMind. Tá? Mas também a OpenAI soube se aproveitar disso. Então, eles foram lá, eles pegaram os artigos da ACL, da principal conferência em Computational Linguistics, da CIGIAR, da ICML, implementaram as tecnologias, pegaram o que estava existente por aí e fizeram algo coerente. Né? Fizeram um produto comercial muito bom. Tá? Então, vamos lá, continuando sobre o que é o ChatGPT, um pouco mais detalhes. Né? Então, como eu falei, é um modelo de linguagem grande, né? Um Large Language Model treinado, mas com muito dado mesmo. Tá? As estimativas, até onde se sabe, é que ele foi treinado até com 45 terabytes de dados, tá? Que inclui 300 bilhões de palavras obtidas da internet, aí da web aberta, foi uma coleta que durou 8 anos. Né? Então, isso, por exemplo, é um grande diferencial do Google. O Google tem uma coleta contínua, e é por isso que ele é muito bom no que ele faz, até para responder a perguntas recentes, né, notícias. Mas é muito dado mesmo. Tá? Então, tem um vocabulário de 10 bilhões de palavras aí, que provavelmente está no índice invertido num hash de um tamanho que eu não sei nem qual é, que eles não divulgam. Tá? Até porque realmente também não tem um paper do ChatGPT. Tá? A OpenAI não é boba, né? Eles não lançaram o white paper do ChatGPT, não. E a grande questão, dados filtrados. Tá? Eles colocaram filtros não só no que foi coletado, tá? No momento de coletar, mas no momento de introduzir isso no modelo. Tá? Então, esse é um dos grandes avanços do ChatGPT em relação a outros chatbots que a gente viu anteriormente. Tá? Então, tem dados também do Reddit, da Wikipedia inteira, 2 bases de livros. Tá? O drawback, né? Os dados são até 2021, pelo menos na versão que a gente tem usado aí. Tá? E esse é um dos grandes questões técnicas para se resolver, porque se você coletar no nível que o Google coleta, é muito difícil. Tá? Isso é uma das grandes vantagens até do Google em relação às outras empresas, foi por isso que o Bing não conseguiu sair da frente do Google, ou outras máquinas de busca, que é a infraestrutura que a Google tem de coleta e de processar isso. Tá? Isso posiciona eles também muito bem em relação a tentar, por exemplo, fazer uma tecnologia dessas, que é o que o OpenAI não tem. Né? Uma infraestrutura de coleta dessa que é muito difícil de fazer. A gente tentou fazer um coletor aqui uns 10 anos atrás para um projeto de uma máquina de busca, não conseguimos. Tá? É algo que é muito difícil de fazer. Parece simples, tá? Mas quando você pensa em relações a questões de banda, questões de falha de servidor, questões de recência do que tem que ser coletado, é uma coisa muito difícil de fazer. Tá? A OpenAI consegue fazer? Consegue, tem os recursos, tá? Mas não no nível que o Google, por exemplo, consegue fazer. Isso posiciona eles muito bem para combater os próximos passos. Tá? Mas falando da versão que a gente tem aqui, é uma versão de... os dados foram treinados até 2021. E isso, por exemplo, é por isso que ele não consegue responder perguntas sobre eventos recentes. Tá? Porque ele não tem o dado. Se ele não tem o dado, ele não consegue extrapolar. Além disso, na verdade, ele extrapola. Tá? Ele alucina, mas aí é uma outra questão, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Outra questão que é um modelo extremamente grande, tá? Grande no sentido que ele tem muitos parâmetros. O que são esses parâmetros? Tá?
É como se fossem as variáveis do modelo. Tá? Então, o que basicamente esse modelo é treinado para fazer? Ele é treinado para completar uma frase, ele é treinado para prever a próxima palavra. Então, você tem um texto, os terabytes de texto que você tem lá, você tira uma palavra, você tira outra palavra aleatoriamente, e você faz o modelo tentar aprender qual é a melhor palavra para substituir aquela que foi tirada. Tá? Obviamente, você sabe a resposta, né, porque você tirou aquilo do texto que existia, e ele faz isso continuamente sobre tantas e tantas e tantas épocas, que é o ciclo de treinamento do modelo neural. Tá? E aí ele consegue estimar as correlações entre as palavras. E é isso que ele faz. Basicamente, ele é muito bom nisso. Ele tem uma matriz gigantesca de correlações entre as palavras, e ele consegue, dado uma palavra, prever a melhor palavra para completar aquela, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e aí constrói um texto sintaticamente correto. Nada mais do que isso. Tá? Não tem uma inteligência ali por trás, não é um ser senciente, é um modelo que sabe completar muito bem o texto. Ok? Essa é a grande sacada do modelo. Então, quantos mais parâmetros, mais sofisticado o sistema. Tá? Se você colocar um limite aí, eu acho que o modelo atual tem 175 milhões de parâmetros. Já está se falando aí numa versão com bilhões de parâmetros, e aí você vai começar a entrar nos limites do cérebro humano. Né? O cérebro humano tem alguns bilhões de conexões. Obviamente, um neurônio é mais do que um nêuron de uma rede neural. Né? O neurônio humano é, na verdade, um processador por si só, mas você imagina onde é que está chegando aí nos próximos modelos. E aí a pergunta que a gente faz isso é uma questão de escala? Ou seja, quanto mais eu conseguir escalar o modelo, quanto mais dado eu colocar, o modelo vai ficando mais poderoso? Talvez, mas qual é o limite disso? Então, essa é uma das perguntas de pesquisa que a gente deixa para o final. Tá? Mas é isso, é um modelo com muito, muito parâmetro mesmo. Tá? Agora a gente falou o que o ChatGPT é. Então, o que o ChatGPT não é? Tá? Como eu falei, ele não é uma inteligência consciente. Ele não pensa para te responder. Ele vê o seu texto, ele vê quais são as palavras que você usou para fazer aquela indagação, olha ali com hash ou com arquivo invertido quais são as palavras que coexistem lá e monta seu texto a partir dessas probabilidades de concorrência. Tá? Mas ele não tem a menor ideia do que ele está te respondendo, ele não pensa sobre o que ele respondeu, ele não reflete sobre aquilo. Tá? Ele não é um oráculo, ele não tem todo o dado do mundo, tá? Ele não sabe tudo, ele está limitado ao dado até 2021 que foi coletado. Tá? Então, o limite dele é o limite do dado que ele recebeu. Tá? E ele também não tem garantias de corretude. Tá? Ele não foi treinado necessariamente para ter a maior precisão possível. Tá? Então, por exemplo, o Google ele usa inteligência artificial. Ele otimiza o modelo de ranqueamento utilizando, por exemplo, um neural ranker. Tá? Só que lá o que ele faz? Ele tenta otimizar a probabilidade de que o item que é retornado em primeiro lugar seja o mais relevante possível. Né? Quem disse o que era relevante para uma determinada consulta? Foi um especialista que foi lá e deu dado de treino para isso. O ChatGPT não foi treinado dessa forma. Tá? Ele foi treinado para quê? Para responder bem, tá? Para completar bem um texto, para dar um texto coerente. Tá? Então, são funções de otimização diferentes. Tá? Então, ele não é uma máquina de busca, ele não é um oráculo. Tá? Que é o que eu falei aqui. Tá? Então, se você quer usar ele como máquina de busca pensando que ele vai te dar a informação mais precisa possível, ele não foi feito para isso. Tá? Ele vai, de vez em quando, alucinar. O que é isso? Ele vai criar uma resposta que não condiz com a realidade. Ele vai montar um texto coerente com as probabilidades que ele tem de ocorrência, mas que não é real, não é correto, não reflete a realidade. Ele vai inventar uma obra que o cara não escreveu, ele vai inventar uma resposta que não existiu. Para ele faz sentido, porque é a mais provável possível, baseado no dado que ele foi treinado. Beleza, gente? Então, é o que eu falei. Tá? E outra questão, né? Ele não tem o dado mais atual, como o Google tem, por exemplo. Tá? Eu não estou defendendo o Google, mas o Google tem certas vantagens em relação ao ChatGPT, se você pensar como uma máquina de busca. Tá? E eu falei, o ChatGPT ele tem essa problema que ele pode alucinar. Ele pode criar respostas, pode criar textos que não refletem a realidade. Tá? Mas fazem sentido baseado no treino que ele foi, com o qual ele foi, o dado com o qual ele foi treinado. Né? Então, baseado agora que a gente sabe, mais ou menos,
o que ele é, tá? Para que ele é bom, né? Então, ele é muito bom, realmente, em produzir textos coerentes, sintaticamente corretos, né? Porque você, a maneira como ele faz a correlação entre as palavras garante a corretude, né? Você não vai colocar um adjetivo, um adjetivo, um adjetivo. Você vai colocar, montar uma frase que vai ter um sujeito, um verbo, um predicado e por aí vai. Porque é o dado que ele viu. As probabilidades vão garantir essa corretude, né, da sequência, porque ele também considera o posicionamento do texto. Tá? Então, ele gera normalmente textos sintaticamente corretos, tá? E, em muitos casos, semanticamente corretos também, porque as palavras elas coexistem num contexto. Né? Dado que eu vi um termo, eu vou usar termos que ocorreram em outros textos parecidos. Né? Então, ele tem essa capacidade de construir bem um texto, elaborar uma resposta ali baseada na forma como ele foi treinado. Tá? Outra coisa que ele é bom é criar textos que tenham uma estrutura uniforme, né? Uma estrutura coerente, porque ele segue aquele padrão, né? E consegue montar aquele texto de forma coerente. Um exemplo de ter um texto de forma estruturada, coerente, é um artigo científico. Você tem aquela seção, o abstract, você tem aquela seção de introdução, o related work, a metodologia, os resultados. Né? Tanto é que, hoje em dia, tem artigo científico sendo escrito pelo ChatGPT. Tá? Tem artigo aí que você vê aqueles 50 autores, e um dos autores é o ChatGPT. Tá? Isso é um problema. Né? Ou pode não ser. Aí vem a questão ética que a gente discute. Por que seria errado usar o ChatGPT para gerar uma versão inicial do artigo, pelo menos a estrutura, e você ir refinando ele, desde que o artigo não tenha informação errada? Não sei. Tá? Já tem conferências, por exemplo, tipo a ICML, que está proibindo esse tipo de coisa. Tá? Mas é algo a se discutir. Você pode gerar um esboço de uma lei a partir do ChatGPT, já que a lei também tem aquela estrutura fixa, né? Certo, fulano de tal, nomeia fulano de tal para o cargo tal e por aí vai. Né? A estrutura é mais ou menos rígida. O ChatGPT pode fazer um esboço inicial da lei? Pode. Um deputado pode chegar e fazer isso. Agora, se ele vai submeter a lei sem ter lido, sem ter passado por um critério de qualidade, aí é outro problema. E aí você já começa a entrar nas questões éticas. Né? Vamos ver como é que está meu tempo. Então, algumas tarefas, não todas, né, só exemplificando que o ChatGPT pode ser bom, né, criar resumos e consultas para alguns tópicos de livros. Como ele foi treinado com a base grande de livro, ele tem bastante conhecimento sobre isso. Treinar no novo idioma, a base de treinamento é multilingual, tá? Então você consegue fazer traduções muito boas. Criar cronogramas. O que eu tenho que fazer para estudar para a prova de banco de dados em relação à performance SQL? Ele te dá os tópicos, por exemplo. Tá? Ele é muito bom nesse tipo de coisa. Escrever programas e ajudar a achar bugs, programas pequenos, tá? Ele é muito bom nisso. Inclusive, alguns dos exemplos que foram colocados no desafio do ChatGPT envolvem criar pequenos programas, e tem casos interessantes lá. Eu não sei quem ganhou, tá, gente, no desafio. Acho que todo mundo viu o desafio, né? Que, na verdade, eu sei, mas não vou contar, não. Tá? O Heitor me disse. Tá? Eu ajudei a julgar, escolhi alguns, mas não a versão final. Mas, sim, ele é capaz de fazer isso também, achar bugs. Tá? Atendimento ao cliente, aí o pessoal do telemarketing está meio se tremendo na base, porque, realmente, é uma tarefa repetitiva, a gente sabe, aquele pessoal repete aquele blá, 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 e o ChatGPT é bom nisso. Né? Então, algumas tarefas vão, sim, ser substituídas, mas depois a gente fala sobre isso. Tá? Então, áreas de potencial aplicação, eu falei, telemarketing. Tá? Realmente, aquela interação bobona que a gente tem que... Escolha a opção, tal, e ele pode fazer muito melhor do que isso. Vai ser substituído. Tá? Marketing digital, já vi casos aí em que propagandas foram criadas por softwares similares ao ChatGPT. Tem uma empresa, por exemplo, em Goiás, que fez um gerador de propagandas, marketing mesmo, com tecnologias parecidas com o ChatGPT, inclusive financiamento da Embrapi. Tá? Educação, trabalhos escolares, aí a gente, os professores, nós estamos meio numa situação complicada, porque assim, se a gente for pedir aqueles essays para os alunos, fale sobre tanto, elabore sobre o assunto, nós estamos lascados, né, como professor, porque o que vai vir de coisa de ChatGPT aí, inclusive o primeiro trabalho que eu fui ver que eu ia dar em armazém de dados na aula de segunda-feira era mais ou menos isso, eu vou ter que mudar meu trabalho já. Né? Bom, vai ter esses impactos, tá, gente? Então, assim... Por exemplo, eu vou pedir, você pode usar o ChatGPT,
Mas eu vou dar uma olhada e eu quero que você elabore em cima da resposta dele. Então, assim, a gente vai ter que pensar algumas coisas, nós professores. Mas, sim, vai ter um impacto na educação, sim, claro. Tá? A gente já via isso, né? Os alunos, eles reusavam certas coisas, né? Então, agora o reuso vai entrando no modelo, né? Então, programação, começar o esboço de um programa inicial e elaborar em cima dele, tá? São coisas que realmente ele é útil para isso, tá? Então, como eu falei, por que ele é muito bom nessas tarefas? Porque ele foi treinado para isso, né, a partir de um grande volume de dados. E essa questão do feedback, né? Então, os seres humanos reais foram contratados, e aí é uma outra questão ética também, né, para dizer o que é uma boa resposta e o que não é uma boa resposta. E aí você começa a entrar em certos aspectos complicados, porque, por exemplo, qual foi a OpenAI não diz qual foi o critério, mas qual foi o critério para dizer que uma resposta é boa ou não, né? A corretude do ponto de vista de precisão, por exemplo, uma das perguntas do desafio era, o Brasil ganhou algum Oscar algum dia? O ChatGPT errou feio, tá? Mas se for um trabalhador africano, ele vai olhar a coerência da resposta, e se ele não for atrás para descobrir que o Brasil nunca ganhou o Oscar, ele pode considerar aquilo uma resposta boa, né? Então, assim, para fazer isso direito, sob o ponto de vista de precisão, você precisaria ter especialistas em todas as áreas possíveis, o que é muito difícil, tá? Então, o que ele foi... eu imagino que ele foi priorizado. Boas respostas, respostas coerentes, bem escritas, que é o que ele faz bem. Então, isso funcionou, tá? Mas, daqui a pouco a gente fala um pouco mais tecnicamente sobre como é que isso funciona, mas a ideia é essa, tá? Tinha lá, realmente, dezenas, centenas de africanos lá ganhando $2 a hora para dizer essa resposta é boa, essa resposta não é boa, alimenta o seu processo de aprendizado por reforço, melhora a resposta, interage da próxima vez e faz isso até que esteja bom o suficiente, segundo algum critério. Beleza? Então, é isso que eu falei, tá? Então, a outra coisa que ele foi feito para ficar muito bom são os filtros, né? Os africanos que disseram também se a resposta era boa ou não, foram responsáveis por filtrar o conteúdo que a política, a policy, né, da OpenAI diz que não seriam conteúdos impróprios. Então, filtra discurso de ódio, filtra discurso nazista, filtra discurso de pedofilia, né? Tem outra questão ética. Para filtrar isso, o cara vai ter que ver. Né? Então, assim, para me dizer que alguma coisa não é pedofilia, ou para dizer que é, eu vou ter que ver. Como é que eu peguei esse dado? De onde é que esse dado veio? Né? Eu vou expor o cara a esse tipo de conteúdo. Isso é ético. Então, a gente começa a pensar sobre essas questões. Né? Por causa de tudo isso, tá? A empresa que trabalhava lá na África fazendo esse tipo de coisa rescindiu o contrato com a OpenAI. Tá? Então, em certo sentido, quem está fazendo o trabalho deles agora é vocês. Tá? Na hora que você diz que essa resposta é boa, essa não é... Na hora que o OpenAI liberou, ele não foi bobo, ele está pegando feedback de todo mundo também. Tá? Obviamente, a gente está fazendo um trabalho para eles porque é divertido e tudo mais, mas estamos, né? Estamos dando feedback para a empresa. Tá? Bom, acho que isso aqui eu já falei um pouquinho, né? Mas falar um pouquinho mais sobre o modelo por trás dele. Então, o Transformer, né? O modelo da arte que usa modelos de atenção. Tá? O que é esse modelo de atenção? Basicamente, ele dá um conjunto de textos, ele encontra quais são as palavras mais importantes naquele texto em relação a outras palavras importantes do mesmo texto. Então, se você pensar sobre isso, é como se você criasse uma matriz tridimensional de importância de tudo com tudo. Tá? Basicamente, é quase isso, tá? Com alguns pormenores de questão de localização, questão de frequência e tudo mais, mas basicamente é isso. E aí a saída de um transformer é uma representação da palavra, tá? Que é o que a gente chama de um embedding contextual, é um vetor 768, que, em teoria, captura a semântica, mas não é semântica mesmo, mas a questão contextual. Essa palavra ocorreu no mesmo contexto de, por exemplo, vermelho, ocorreu no mesmo contexto de azul, amarelo, branco, em frases similares. Então, vermelho, azul, amarelo, branco, são semanticamente parecidos. E essa é a ideia para todas as outras palavras. Você faz isso de tudo para tudo. A gente conseguia fazer isso 10 anos atrás? Não tinha capacidade computacional, não tinha GPU, não dava.
Tá? Então, novamente, a questão da escala. Tá? O que ocorreu nos últimos 10 anos em termos de crescimento do dado disponível e da capacidade computacional que a gente tem, permitiu o ChatGPT existir. Tá? Bom, vou passar aqui um pouquinho as limitações, né? Até porque o meu tempo está indo aqui. Vou falar um pouquinho sobre a funcionalidade dele. Né? Então, assim, imagine que a gente queira aqui prever, né, como é que ele funciona. Qual é a melhor forma de completar a frase ao cair? Tá? Eu posso ter opções como ao cair da noite, com 50% baseado no corpus inicial que eu vi, né? Ao cair da tarde, com 30%, ou ao cair da bicicleta, né, com 5%, e outras variantes com uma probabilidade menor. Ao ver outras palavras que estão próximas, o ChatGPT, o modelo, o Transformer, vai aumentar ou diminuir essa probabilidade. Né? Então, se ele vê, por exemplo, Stephen King ali, ele vai saber que tem uma obra do Stephen King, famosíssima, tá? Que também é um filme, que é Ao Cair da Noite. Então, ele está com 100% de certeza que a melhor forma de completar o Ao Cair é o Ao Cair da Noite. Tá? Se ele vê uma passagem da Bíblia, ele foi treinado com a Bíblia está lá dentro, tá? Isso aqui é uma passagem do Evangelho de Lucas. Né? Ao cair da tarde, o povo trouxe a presença de Jesus, todos os que tinham diversos tipos de doença. Então, ao ver doença, Jesus curou, ele vai saber que a melhor forma de completar é ao cair da tarde. E aqui, para quem viu a série do Lakers, né, sabe que na HBO, uma série muito boa, por sinal, vai saber que se ele vê aquele nome, Jack McKinney, tá, que foi o treinador do Lakers, que teve um acidente de bicicleta horroroso, tá, ele caiu da bicicleta, e deixou de ser o treinador, e deixou de ganhar o campeonato da NBA, ele vai saber que, ao cair da bicicleta, vai ser a melhor forma de completar. Tá? E é isso que ele faz, generaliza isso para bilhões de dados, bilhões de palavras, e é isso, basicamente, o que ele faz. Beleza, gente? Bom, então, um pouco de tecnicalidade, né? Dado um conjunto de textos, ele faz aqui uma tokenização. Tá? Por que essa tokenização é importante? Para quem já estudou a recuperação de informação, a gente faz certos pré-processamentos no texto. Né? A gente tira os radicais, a gente transforma a palavra, tira plural, tira variantes, transforma num radical único, para a gente poder ter uma frequência maior. O ChatGPT não trabalha dessa forma, ele não é um modelo frequentista. Tá? Então, por exemplo, a representação do vermelho que aparece aqui, tá? Ela vai ser representada, vai ser quebrado nesses 4 tokens aqui, tá? Na verdade, 5 tokens, que vai ser uma representação completamente diferente desse vermelho que aparece aqui. Tá? Por que vai ser diferente? Porque o vermelho está no fim da frase, então tem uma questão posicional. O vermelho aparece aqui junto com um ponto. Tá? O vermelho aqui está no fim da frase, esse vermelho está no começo. Esse vermelho aqui, ele tem a letra maiúscula, ele começa a frase, é um sujeito. Então, são contextos diferentes. E isso é capturado na representação. Tá? Então, e para montar a representação da palavra, você usa todos esses contextos. Tá? E aí, depois que ele faz isso, né, tokeniza todas as palavras, ele vai montar as matrizes de correlação, que eu falei. Tá? Então, ele vai começar com um modelo simplesinho, tá? Por exemplo, correlacionando o próprio texto pequeno que ele viu com ele mesmo. Tá? E aí ele vai ver que tem uma correlação, por exemplo, dessa frase aqui. Deixa eu ler a frase aqui que fica mais fácil. A lei... desculpa. A lei nunca será perfeita, né? Mas sua aplicação deveria ser justa. Aí continua. Tá? Ele vai ver que quando eu falar de lei, tá? O sua aqui, ele vai estar correlacionado com o sujeito da frase. Então, sua, no caso aqui, vai estar correlacionado com lei, que é o sujeito da frase, mas vai aparecer outras frases similares. Então, o sua vai ganhar importância em relação... Ele vai aparecer muitas vezes com a palavra lei. Tá? Então, tem um correlacionamento forte aqui. À medida que esse modelo vai interagindo por centenas de épocas, tá? Você tem, então, aqui uma representação muito mais rica. Tá? Onde aqui, essas correlações, esses relacionamentos são os parâmetros do modelo. Tá? Quanto mais correlações, quanto mais concorrências ocorrem, maior a correlação. Maior a probabilidade que, dada essa palavra, a outra palavra é uma boa palavra para completar, outra próxima, outra está altamente correlacionada. Tá? E você faz isso não só olhando para o texto como um todo, mas você faz isso com o que são chamadas também as cabeças, as heads. O que é uma head dessa? São perspectivas diferentes do texto. Tá? Então, numa head, eu vou focar, por exemplo, nos verbos.
Na outra head eu vou focar nos advérbios. Na outra head eu vou focar nos adjetivos. Combinando todas essas heads, aí eu vou ter, então, a minha matriz de concorrências e vou ter a minha representação para as palavras individuais. Beleza? Então, essa é a grande ideia. Tá? O que a gente vai ter no final? A gente vai ter uma representação para cada uma das palavras que aparece no texto, tá? Representada como um vetor de 768, onde palavras que aparecem em contextos similares vão estar próximas nesse espaço, desculpa, nesse espaço de 768, tá? E outras palavras, então, por exemplo, red vai ficar perto ali de green, de yellow, blood vai ficar perto de fight, de Hannibal, de dead e por aí vai. Tá? E também, bom, antes de eu falar disso, eu vou falar da matriz. Por exemplo, a gente pouco é ainda entendido sobre as propriedades espaciais desse espaço que é criado. Tá? Então, assim, esse trabalho foi um trabalho que a gente publicou agora 2 semanas atrás, tá? Mostrando a capacidade de representação. Uma vez que você pega esse vetor para cada palavra e você constrói o documento, né, pode ser com uma simples média ou algo parecido, você tem um espaço extremamente separável. Tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui são 4 bases diferentes de dados. Tá? Isso aqui é um processo de classificação. Cada coisinha dessa aqui, tá, é uma classe. Tá? Então, você tem aqui uma representação tradicional, frequentista, em que eu simplesmente olho a frequência da palavra. Tá? Você tem uma representação que você tem já um embedding, mas esse embedding é estático, tem uma representação só para o vermelho lá, tá? Que é a representação fetch text. Você tem uma representação já do transformer, que gerou aquele negócio, mas é uma representação que você não adequou ao seu dado. E você tem uma representação que usa essa ideia, tá? de representar contextualmente, que foi tunada para a sua base. Aqui, cada classezinha dessas aqui representa uma classe. Note que aqui, ó, na representação frequentista, as classes estão misturadas. Isso aqui é uma base, a base ACM, são artigos científicos. Isso aqui é notícias, isso aqui é outra base de notícias. Tá? Note que aqui está tudo misturado. Aqui o TF-DF, a coisa frequentista, já é melhorzinho, já separa melhor. Tá? Mas ainda assim existe uma confusão. Aqui já é um pouco melhor, estou conseguindo separar um pouquinho melhor, as coisas não estão tão confusas. Quando eu pego o modelo contextual e não adapto a minha base, é meio bagunçado, não necessariamente melhor com esse aqui. Quando eu pego o meu modelo contextual e faço o fine tuning, que é chamado, para a minha base, está quase perfeito isso aqui. Tá? Ou seja, a capacidade de eu separar as classes semânticas dessa representação é absurda. Tá? Então, uma coisa que a gente viu nesse artigo é, dado que essa representação desse jeito ela é quase perfeita para separar, se você botar qualquer classificador lá em cima, do mais bobão que você tenha, um KNN, para quem já estudou, até um SVM, vai dar a mesma coisa. Não importa o classificador, a representação é tão boa. Tá? Então, é realmente uma coisa impressionante, tá? Do ponto de vista do que a representação é capaz de fazer. E aí você vê por que o ChatGPT é tão bom. Por causa da representação das palavras e por causa disso aqui. Né? A representação das concorrências. Né? Então, basicamente, o que ele tem é isso aqui. Tá uma matriz gigantesca de todo mundo com todo mundo. Então, dado que você escreveu o seu textozinho lá, me dê qual o cheiro do PUM, um dos candidatos aí do nosso concurso. Tá? Ele vai olhar lá o cheiro, PUM, quais são as palavras que estão mais próximas contextualmente, o que vai ocorrer. Então, na posição 1 do texto que ele vai criar aqui, ele vai dar a palavra mais provável e vai completar de uma maneira coerente. Então, esse texto aqui é simples, mas só ilustra. Então, na posição 1, a palavra mais provável é eu. Dado que eu já completei com eu, qual a próxima palavra mais provável? Agora vai ser sou. Dado que essas duas palavras estão lá, qual é a outra palavra mais provável? Eu sou um aluno, ponto. Montei meu texto de forma coerente, sintaticamente, beleza. Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia. Tá? A gente já sabia disso 12 anos atrás. Tá? A gente só não tinha o dinheiro do Elon Musk. Tá? Então, aqui, ó, um artigo meu e do Wagner Meira, tá? Mostrando justamente esse tipo de coisa, a importância da concorrência de palavras para uma classificação aqui de texto. Tá? E a gente tinha uma maneira de calcular a importância das correlações, muito similar ao que é feito hoje. Esse artigo aqui é de 2011. Tá? Então, assim, se eu tivesse dinheiro, eu estava lá, mas bom, não tinha. Mas, assim, bottom line, eles aproveitaram muitas ideias do que existe
E não tem nada tão novo assim, tá? O grande boom dos últimos tempos, a escala e dado, tá? Mas ideias similares existiam aí, estavam aí rodando há um bom tempo, tá? Tem a questão dos filtros, né? A gente já falou que os filtros é a outra grande sacada da OpenAI, né? Eles conseguiram evitar muito do burburinho e do impacto negativo ao liberar a ferramenta a partir dos filtros, por não deixar certos dados entrarem e por não deixar certas perguntas serem feitas. Então, ele te barra na hora que você bota um termo nazista na pergunta, um termo de discurso de ódio, por aí vai. Mas aí tem uma questão ética, né? Até que ponto esse filtro passa a ser uma censura? Né? Quem decide o que é que eu posso perguntar, o que é que eu não posso perguntar? Né? Então, é uma questão ética que tem que ser trabalhada. O que acontece sobre questões médicas? Se eu fizer uma pergunta sobre os determinados sintomas, ele vai me dar uma resposta? O Google não faz isso, o Google terceiriza. Né? O Google, eu te dou essas fontes aqui e você aprende o que você quiser. O ChatGPT ou vai responder o dado que ele foi treinado ou vai alucinar. Se ele alucinar e você acreditar, você vai desesperar. Já que é um câncer, pode ser um negócio muito sério. Tá? Então, fica aí a questão. Né? Até que ponto filtro demais é censura? Eu não tenho a resposta. Eu estou colocando a questão. Tá? Bom, aqui agora a gente já entendeu como é que funciona. Né? Então, dado o meu texto lá, e você vai ver as concorrências, ele vai montar. Acho que aqui a gente já... Obviamente, tem toda a matemática por trás, mas aqui a ideia não é essa, né? Mostrar a matemática. E tem o outro lado técnico, que é a parte do aprendizado por reforço. Né? Que, basicamente, o que ele faz? Você tem um algoritmo de aprendizado por reforço, dado uma observação, no caso do ChatGPT, uma pergunta, ele interage com o ambiente. O que é interagir com o ambiente, no caso aqui? É você produzir uma resposta. Tá? Há uma contração do ambiente. Tá? Isso aqui foi muito utilizado em jogos, né, em que você queria aprender a maneira ideal de como jogar, que ações você deveria fazer para ganhar o jogo. Foi adaptado para outros contextos, no caso aqui, para produzir melhores respostas. Né? No caso, a ação aqui é ou a pessoa que recebeu a resposta gostou da resposta e ficou calada lá, ou interagiu, disse que o ChatGPT estava errado, e isso vai tendo esse feedback de melhoria aqui. Tá? E tem o ser humano, que está na ponta lá, está dizendo, essa resposta aqui foi uma boa resposta. Por que o feedback humano não entra aqui direto no algoritmo? Tá? Porque você tem que ter alguma forma de mensurar a qualidade desse processo de aprendizado. Então, você tem que ter alguma medida mensurável da qualidade da resposta. Tem várias medidas aí, durante as palestras a gente viu um monte, macro F1, MRR e tudo mais. Mas isso, o algoritmo calcula, baseado em processamentos internos e também no feedback humano. Esse processo continua aqui até que ele ganhe pontos o suficiente, né, ele vai acumulando pontos à medida que ele vai acertando, que alguém ache, de novo, alguém tem que definir a política de parar, né, de parada, de coisa que está bom o suficiente. Né? Pelo que a gente viu, está bom o suficiente para determinadas tarefas. Né? De novo, isso aqui não é algo que só a OpenAI faz, não. Tá? A gente faz pesquisa nisso aqui também no DCC. Então, tem um aluno meu ali, ó o Bruno ali, levanta a mão, Bruno. Trabalhou com aprendizado por reforço, tá? Ele é médico, isso é super interessante, ele é médico fazendo doutorado no DCC, então é um negócio bacana também. Trabalhou com aprendizado por reforço para processamento de linguagem natural no mestrado dele. Então, assim, não é uma coisa de bicho de sete cabeças, não. A gente sabe trabalhar com essas coisas aqui, tá? E também não precisa do Elon Musk, não, tá? Então, a gente sabe fazer esse tipo de coisa, gente. E sobre as alucinações, né? São passíveis de acontecer. É justamente aquilo que eu falei, que o sistema, se ele não souber a resposta, ele pode inventar. Né? É o que o Baeza Yates falou ontem, por exemplo. Né? A IA ela é muito ruim em dizer que ela não sabe. Ela não é humilde o suficiente para dizer, eu não sei a resposta. Né? Ela vai inventar o negócio lá. Tá? Então, por exemplo, qual era o caso aqui? O cara era um especialista nos livros dessa autora, né, a Lúcia Santaella, perguntou quais são os livros, deu um bando de livros que ela nunca escreveu. Tá? Eu quero dizer, se eu não soubesse disso, se eu não fosse especialista nessa autora, eu estava muito satisfeita com essa resposta, porque são livros que potencialmente ela poderia ter escrito, são temas que ela era especialista, mas não é o título de nenhum livro real. Tá? O outro caso que foi levantado, né, por exemplo, o ChatGPT disse que o Ayrton Senna morreu em Interlagos.
Tá? E quando bateu, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas a quantidade de texto que tem sobre a Ayrton Senna, Interlagos, corridas fantásticas. Né? Isso influenciou o sistema. Né? Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Tá? Como resolver isso? Eu não sei. Isso é uma questão em aberto. Tá? Como dizer que a resposta inventada não é real? Eu preciso saber o que é real para contrastar com o que não é real. É uma questão de pesquisa em aberto. Tá? Ninguém tem resposta para isso. Se soubesse, a OpenAI tinha resolvido. Né? Outro exemplo. Esse exemplo aqui é interessantíssimo, tá? Porque eu acho que envolve todos os erros possíveis do ChatGPT numa pergunta só. Foi um texto que um professor da UFMG, não vou dar o nome dele, mas vários aqui conhecem, depois eu posso dizer para os professores quem é, escreveu no dia em que a Glória Maria morreu. Tá? Ele fez a pergunta, exemplos de pessoas negras, né, na TV Globo, e o impacto dela. O ChatGPT, a primeira parte da resposta é sensacional. Né? Falou sobre a Globo, disse tudo certinho, e aí foi dar os exemplos. Aí, assim, mais branco que o Cid Moreira não tem, né? Assim, então, assim, e aí, nada, cadê a Glória Maria? Né? Então, um exemplo de alucinação, um exemplo de viés, porque provavelmente não deveria ter tanto texto sobre a Glória Maria ali. Né? Problema de imprecisão, problema de falta de dado, um problema de falta de dado mais atual. O ChatGPT não sabia que a Glória Maria tinha morrido, porque o dado dele era até 2021. Então, todos os problemas numa resposta só. Tá? Então, cuidado com o que a gente pode fazer com esse negócio. Tá? Dá para fazer muita coisa interessante, mas isso aqui não está legal, né? Outras questões, né? Como reduzir os custos? Treinar um modelo desse é absurdamente caro. Tá? O Srini estava até falando sobre isso um pouco antes da palestra, mas assim, a estimativa para treinar um modelo desse é de 300 milhões tá? de dólares em termos de componentes de energia. O próximo ChatGPT vai para 29, quase 30 bilhões. Tá? Tem um limite para isso, tá? Ninguém vai pagar isso, nem o Elon Musk. Tá? Então, e o limite é a escala? Se a gente tivesse todo o dado do mundo, pudesse processar e criar um modelo, tá? Todos esses problemas estariam resolvidos? Obviamente que não, né? A gente sabe que tem outras questões aqui, questões éticas, questões de coisa. Mas até onde a gente pode ir com escala, se a gente conseguir aumentar a escala? Ele vai começar a ter capacidade de raciocínio simbólico, pelo menos causal, né? O Anísio não está aí, mas ele fala muito, tem uma disciplina só sobre isso. Ele vai começar a correlacionar que isso aqui aconteceu por causa disso? Não sei. Né? Até agora não, até agora é um modelo completamente estatístico, mas a escala está aumentando. Então, tem essas questões. Até onde a gente pode ir com a escala? Quais os limites? É um limite teórico, eu também não sei. Tá? Muita gente, eu acho que ninguém sabe. Né? Como é que a gente trata todas essas questões éticas, dos vieses, dos modelos e por aí vai? Tá? Então, para concluir, né, para deixar tempo para as perguntas, então, o ChatGPT é uma ótima prova de conceito, tá? Até onde a AI pode ir, tá? E o processamento de linguagem natural hoje em dia. Ele tem diversos usos potenciais, mas a gente viu os perigos do uso dele, então, usar com parcimônia, entendimento do que ele é. Tá? É preciso que as pessoas entendam como ele funciona para saber como fazer bom uso. Tá? Bom, no final, ele é uma ferramenta, como qualquer tecnologia, a gente usa da maneira adequada. Né? Esperem contra-ataques dos grandes conglomerados. A Google até quase desaposentou o Brin e o Page, que ficaram tão tremendo nas bases, eles tiveram que vir correndo. Depois perceberam que também não é assim, e a Google está muito bem posicionada para tratar isso aqui, principalmente pela questão da coleta e quantidade de dados, mas ainda assim vai conseguir chegar lá, não sei, tem outras questões. E para a gente que está na academia, na universidade, muitos problemas em aberto. Né? Então, por exemplo, um problema aqui de um outro aluno meu, cadê o Washington? Ali. Por exemplo, será que a gente consegue fazer esse mesmo tipo de coisa com muito menos dado? Ou seja, em vez de ter um large language model, será que a gente consegue aprender com muito menos dado? Então, o Washington, recentemente, agora, em 2023, publicou um survey de técnicas que você consegue reduzir muito o treinamento, né? Diminuir muitos custos de eletricidade, componentes, e do tamanho do modelo, e consegue ter uma acurácia tão boa quanto. Bom, mas tem outras questões em aberto também. Tá? Então, só... Então, para concluir aqui, né, se você quiser uma propaganda própria, se você quiser trabalhar nesse tipo de coisa, a gente faz isso aqui direto, vocês viram, né?
Quem tiver interessado, vem conversar com a gente no LBD, manda um e-mail, tem a oportunidade de ser, de iniciação científica, mestrado, doutorado. A gente faz muita coisa legal, a gente, como eu falei, só não tem o dinheiro. Tá? Mas tudo bem. É isso, gente. Perguntas? Tem uma aqui, tem uma lá. Tem um monte. Um monte de mão levantada. Tudo bem? Obrigado quem tá falando, só para me saber. Para me olhar para a pessoa. Beleza. Pode perguntar. Obrigado pela palestra, primeiramente, né? Mas eu tenho uma dúvida em relação ao... Fala um pouquinho mais alto. Bom, é que eu tenho uma dúvida em relação, tipo assim, quando você pesquisa a mesma coisa 2 vezes no ChatGPT, dá resultado diferente. Mas, tipo assim, pelo matéria de condição não era... Tá cortando. Cortando, acho. Você estava dizendo que se você entrar a mesma pergunta 2 vezes, você pode ter resultados diferentes, é isso? Não, beleza. Isso pode acontecer, tá? É um modelo, como eu falei, é um modelo probabilístico, tá? Então, se você tem, por exemplo, dado um termo aqui que eu quero completar, e você tem um conjunto de termos que tem a mesma probabilidade, você vai sortear um. Então, você pode montar frases diferentes, tá? Como são 10 bilhões de termos, a chance de ter termos com probabilidade muito próximas é grande. Então, dá para montar textos diferentes a partir de uma mesma semente. Professor, esse é um assunto do momento aí, né? Muito falado. Pois é, já deu muita entrevista, toda hora então, me chamando. A minha pergunta... Houve algum investimento deles em publicidade ou isso foi orgânico, assim? De repente, alguém lá começou, comenta daqui, comenta ali, entra em rede social. Como é que foi a história disso aí? Como é que é? Houve algum investimento deles em publicidade para fazer isso aparecer aí de forma... Ou foi espontâneo, foi meio orgânico isso aí? Isso é uma... Bom, eu não sei. Caiu na minha cabeça. A gente está fazendo isso faz 10 anos, mas até onde eu sei, a OpenAI, ela vem de pouquinho em pouquinho, tá? Comendo pelas beiradas, é quase mineiro, tá? Ela vem trabalhando o modelo, o ChatGPT, o GPT-3, gerou um certo burburinho na academia, tá? Ele tem aplicações muito interessantes, por exemplo, para você gerar dados de treinamento, gerar coisas. Então, o burburinho começou na academia, tá? E até porque os modelos deles são baseados em soluções acadêmicas. E aí, as pessoas começaram a fazer o uso dos modelos anteriores, tá? Como não tinha, teve outras tentativas de outras empresas que não deram certo, né? A Meta tentou, outras empresas tentaram fazer chats da mesma maneira, mas tiveram os problemas dos viés e tudo mais. Eu acho que na hora que isso aí surgiu, e eu não sei qual foi a estratégia de marketing, isso não fui, mas assim, explodiu, até porque as pessoas viram a qualidade, né? E que os problemas anteriores tinham sido, até certo ponto, resolvidos, não todos. Tá? Então, até onde eu sei, foi essa estratégia de pega uma comunidade, vai fazendo a palavra, pega a comunidade, vai fazendo a palavra, deixa a empresa falar, e vai construindo a comunidade, e agora a gente está trabalhando para eles. Mas até onde eu sei, estratégia. Não houve assim, eles fizeram um anúncio, né, do lançamento. Mostraram o que era capaz e tudo mais. Mas ainda assim, foi pouquinho em pouquinho, foi crescendo a palavra. Né? O GPT-3, o modelo GPT já é bastante conhecido na academia há um tempo, tá? Mas, por exemplo, eles não têm um paper publicado do modelo do ChatGPT. Tá? Eles têm um white paper de outras coisas, mas, de novo, construção de comunidade de pouquinho em pouquinho. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, porque tem a ver com futuro, especulação e tal, então só uma resposta mais ou menos. Mas o que você imagina, de onde a IA vai chegar? Tipo, quais serão os limites? O que ela pode fazer no futuro? Não, vamos lá. Bom, como eu falei, né, você tem os fatores limitantes. Né? Você tem a capacidade de processar, a capacidade de criar um modelo desse, né? Você tem uma capacidade operacional, né, até onde você pode ir,
quanto você consegue de hardware para treinar um modelo desse, econômico para construir a máquina para você fazer. Você tem capacidades de quanto dado você consegue colocar lá dentro, né? Mas isso tem mudado. Tem gente discutindo se isso é a nova lei de Moore. Né? Se eu vou ter o próximo GPT, não vai ter 10 trilhões. Então, aqui na pergunta que eu coloquei. É toda uma questão de escala? A escala vai resolver tudo? Se eu conseguir treinar mais, com mais dados, com tiver mais parâmetros, eu vou resolver tudo? Eu acho que não. Tá? Eu acho que vai chegar num fator limitante aí. Até por exemplo, o cérebro humano tem uma capacidade limitada de neurônios, mas a capacidade do neurônio de processamento é muito maior do que um nêuron ou um parâmetro do ChatGPT. Mas eu acho que ele não vai chegar lá ainda. E tem outros fatores que a gente desconhece. Tá? Então, a gente está especulando, tá? Mas, de novo, tem fatores limitantes, não só do ponto de vista técnicos, tecnológicos, de custo, mas também de sociais, né? Fatores éticos, de até onde a gente pode ir com isso, e das aplicações. E também as motivações. Para que eu vou construir essa IA? Né? Eu vou construir essa IA para ser legal para eu dar palestra ou para resolver um problema real? Para resolver um problema real, tipo o pessoal está falando, um problema médico, um problema jurídico, eu preciso de tanta coisa, ou o que eu preciso mais? Então, eu não tenho resposta para você falou, eu estou especulando, mas tem limites teóricos e tecnológicos e de recursos até onde a gente pode ir com AI. Mas eu não sei ainda. Se você me respondesse esses 10 anos atrás, eu não tinha a menor ideia de que a gente estaria onde a gente está aqui hoje. Boa tarde, professor, tudo bem? Inicialmente, gostaria de agradecer pela palestra de altíssima qualidade, não só por minha parte, quanto dos demais aqui. E a minha pergunta é a respeito de uma coisa que eu vi que me deixou bastante curioso, que foi essa informação aí de que pessoas eram pagas para analisar a resposta, no caso do ChatGPT, e falar se era uma pergunta boa o suficiente ou não, certo? E aí, eu gostaria de perguntar uma coisa até que entra um pouco na pergunta que a menina fez ali, que é, essa tarefa que as pessoas realizavam, ganhavam dinheiro por isso, é, de certa forma, uma tarefa repetitiva. Então, eu gostaria de saber se seria possível uma inteligência artificial ser treinada a partir de uma matriz de probabilidades também, para identificar se uma resposta é boa o suficiente ou não, ou se há algum limite teórico para tal. Ótima pergunta. Sim, existem estudos acadêmicos e até aplicações práticas de técnicas em que você obtém o rótulo, obtém o label, né? Boa resposta, má resposta, outros tipos de labels de forma automática ou semiautomática. Né? Então, o próprio modelo do GPT, tá? Que é um modelo generativo, ele tem sido usado para você criar, a partir de uma semente, usar para criar outros exemplos do que poderia ser bom. Então, quando você sabe o que é bom, você pode usar aquilo para alimentar o que é bom também. Tá? Você tem outras técnicas, tipo aprendizado ativo, em que você tem maneiras de automaticamente selecionar pequenos exemplos de boa qualidade que são suficientes. Tá? Então, você não precisa rotular tanto. Tá? Qual o problema aí? Medir se essa semente é boa suficiente, aí eu preciso comparar com o todo, e aí, para ter o todo, alguém tem que ter rotulado. E na autorrotulação, em que você gera exemplos, alguém vai ter que, pelo menos por amostra, dizer que aquilo é bom o suficiente ou não, que o que você está gerando é bom o suficiente. Mas, sim, tem várias coisas se movendo nesse sentido de eu precisar cada vez menos do ser humano intervindo para me gerar exemplos, mas sempre vai ter algum ser humano ali, não tem jeito. Tá? Mas reduzir esse esforço, sim, tem muita gente trabalhando nisso. Tá? Tem muitas possibilidades. É uma área de pesquisa que a gente trabalha também bastante por aqui no DCC. Boa tarde, professor. Aqui. Quem está falando? Vamos saber. Beleza, vai lá. Muito obrigado pela palestra novamente. Eu tenho uma dúvida que se é possível a gente manter essas inteligências artificiais funcionando em tempo real atualmente e qual seria o custo disso? Em tempo real, você diz, okay, você tem um robô desse funcionando na prática, respondendo coisas? Eu digo aprendendo em tempo real com a internet, por exemplo. Tá. Essa é uma dificuldade, tá? É o que eu falei. O treino de um modelo desses, o próprio Srin estava falando isso aqui na palestra anterior, é muito caro. Tá? Assim, tem coisas que levam, vamos dizer, um experimento médio lá no laboratório, e olha que nós não estamos nem chegando perto lá da infraestrutura que eles têm,
leva semanas, dias. Então, você ter algo em tempo real, tá, que você acabou de coletar e isso está dentro do sistema, é um problema aberto. Eu não sei como vai resolver isso. Tá? Eu acho que Google não sabe, OpenAI não sabe. Existem, sim, maneiras de, por exemplo, você não treinar o modelo todo de uma vez. Você fazer pequenas atualizações no modelo, fazer ajustes. Ainda assim, não é tempo real. Tá? Não é eu recebi a notícia agora, sei lá, da joia que foi descoberta lá do outro lá e prender, alguma coisa assim, tá? E caiu no sistema. Não. Tá? Dá para fazer incrementalmente, mas, de novo, no tempo real é mais difícil. Tá? É um problema aberto. Tem pessoas pesquisando nisso. É onde eles querem chegar. Tá? Porque se você tivesse um sistema, tipo o Google, se você busca uma coisa de ontem, a notícia de ontem, ele que coletou todos os jornais e está tudo lá, e ele te dá o ponteiro. Né? Para alimentar o sistema de IA é bem mais complicado. E tem outra coisa, e aí também é uma coisa que o Baeza falou ontem. Uma coisa da mente humana que é muito interessante é que a gente é capaz de esquecer. Tá? A gente tem a capacidade de esquecer certas coisas. O modelo de AI, se ele for do jeito que ele não esquece, e deixa tudo lá. Se você for botando cada vez mais coisas, vai ter um limite ali até onde ele pode... Você pode manter aquilo na memória e tudo mais. E outra coisa, assim, você até que ponto eu devo pesar o que é mais recente e o que é mais relevante. Então, tem várias questões em aberto para conseguir responder essa sua forma de maneira adequada. Tá? Por isso que é interessante. Obrigado, professor, pela palestra. Meu nome é Eduardo Valadares. Eu trabalho com o GPT-3 já desde o meio de 2021. Eu acredito que eu fui um dos pioneiros no Brasil a criar ferramentas e comercializar aqui. Estou com o meu sócio Pedro aqui, sou marqueteiro, ele é cientista da computação. E a gente... Tem aplicações muito legais. E a gente foi justamente para a área de publicidade, textos para publicidade. E agora a gente está lançando uma ferramenta, um sistema que permite e facilita com que outras pessoas possam também criar suas próprias ferramentas, seja no modelo de chat, usando embeddings, ou seja, facilitando para que as pessoas possam construir prompts e isso servir de ferramenta para diversos setores. E eu queria saber a sua opinião, numa visão mais mercadológica da coisa, pegando muito, considerando essa questão ética de todo o contexto envolvido de construção e afins, quais que vão ser os setores de mercado que vão ter mais fricção, mais atrito para a adoção dessa tecnologia e quais que são os setores que você acredita que vai ter menos problema, tanto numa visão de legalidade quanto numa visão moral e como você vê que funcionam essas coisas nos setores? Essa sua pergunta é excelente, mas é difícil de responder, né? Bom, eu acho que o ambiente que vai estar mais aberto a aceitar e fazer coisas tipo o que vocês estão fazendo é o ambiente acadêmico, o ambiente tecnológico, né? Porque estão acostumados a adotar novas tecnologias, né? Então, se você, por exemplo, adotar isso no ambiente de programação, adotar isso como uma ferramenta generativa de conteúdo, tipo que vocês estão fazendo, é onde eu acho que vai ser os primeiros que vão adotar isso comercialmente. Onde é que eu acho que vai ter mais barreira? Gente que vai se sentir ameaçada, né? Gente que trabalha com produção de conteúdo, né? Então, jornalistas, gente que trabalha em telemarketing, que vão se sentir ameaçados com esse tipo de coisa. O que eu acho que tem que ser feito é tipo a coisa que a gente está fazendo aqui, explicar um pouco mais sobre o que é essa tecnologia, desmistificar como a gente está fazendo. As pessoas entenderem no que ele é bom e no que ele é ruim. E aí você entende para que serve a ferramenta, e aí cai um pouco a barreira do uso. Né? Então, é mais uma questão, mas também uma questão educacional. Né? É de educação tecnológica, para você explicar para as pessoas os limites e as potencialidades dessa tecnologia. Uma vez que você faz isso, você diminui as barreiras. Né? Mas quem for diretamente impactado vai se sentir um pouco ameaçado, sim. E eu acho que a indústria de tecnologia é essa primeira que pode adotar da maneira como vocês estão fazendo, da forma comercial. Professor, Daqui também a obrigado. pouco eu vou expulsando aqui. O Heitor já está levantando aqui. Vou ser breve, então. Obrigado também pela palestra. Eu
não sou nada do campo, sou da história, da graduação em história, então essa questão legal, ética, uai. assim, sim, não, essa questão, o debate ético, assim, foi o que mais me interessou, e a minha pergunta também é uma difícil, igual a que ela fez, o que ele fez, assim, é mais uma reflexão mesmo, mas você falou sobre esses filtros, e como os filtros se baseiam em termos, e tem essa meio que, antes era feito por uma pessoa que tinha lá e conseguia identificar exatamente quais são os termos relacionados a nazismo, ao racismo, a etc, etc, etc. E agora, hoje, a gente tem essa questão onde os próprios usuários estão dando essa resposta para ela. O que me fez assim, me questionar, na verdade, como que vai ser essa questão ética para fora desses termos? Porque, por exemplo, eu outro dia vi no Twitter uma thread onde o cara ia e perguntava assim, você consegue me citar, sei lá, autores literários super influentes, consegue me citar 10? E ele só cita homens ocidentais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, por exemplo, como que vai ser essa questão ética para fora do termo em si? Então, por exemplo, você pode falar de nazismo, você pode falar de racismo, tratando de uma lógica eugenista, mas sem falar nunca sobre os termos proibidos. Então, tipo assim, como que vai ser esse lugar mesmo, assim, também uma noção de onde você está falando eticamente, qual é a ética, entre aspas, que você segue, e também como você vai meio que conseguir se evadir dessas lógicas, dessas retóricas que são nazistas, são racistas, ou são misóginas, etc, etc, mas que não utilizam do termo, só utilizam da lógica disso. Tipo. Não, a pergunta é excelente, mas, de novo, eu não tenho a resposta para ela, não, mas a gente pode discutir aqui. Mas, assim, o ChatGPT, alguns brincam, mas chama de um papagaio estocástico. Porque ele nada faz mais do que ele repete o que ele aprendeu, ele viu. Então, se ele é preconceituoso, é porque o texto preconceituoso entrou lá dentro, né? Então, onde pode ser atacada essa parte da questão ética? Na entrada do dado, como se fala de você curar o dado, significa alguém olhou o dado lá e garantiu que tinha uma certa qualidade, passava dos padrões, nos padrões éticos que foram determinados. Mas quem determina esses padrões éticos? É uma questão também. Tá? O que pode ser preconceituoso para mim pode não ser para você. Essa é uma questão aberta na sociedade. Tá? Isso a sociedade tem que discutir, não acho que vai ser uma lei que vai resolver isso, não. A gente tem todo o problema das fake news que a gente não sabe resolver. Tá? Tem soluções tecnológicas, mas que não resolve tudo. Tá? Você consegue identificar a probabilidade de ser um fake news ou não. Mas o mais importante é você educar as pessoas para que, ao receber um fake news, você cheque e não passe para frente. Então, não é uma solução tecnológica que vai resolver isso, é uma solução da cultura, né, da sociedade, é uma questão educacional. E aí, para chegar... isso precisa ser solidificado na sociedade antes que vire lei, né, porque a lei vai refletir um consenso da sociedade. As questões éticas... elas têm que ser trabalhadas, têm que ser discutidas. Eu não tenho uma resposta para isso, não. Mas a gente está discutindo isso aqui agora, é importantíssimo. Né? Então, a sociedade é preconceituosa, isso reflete no texto que as pessoas escrevem, e isso entra dentro da AI. Estudos sobre como tornar o algoritmo mais justo existem, tá? Mas eu acho que não é só apenas uma solução tecnológica. Tem que ser discutido com uma profundidade com a sociedade. Pessoal, dado o tempo, a gente vai para a última pergunta. Aqui em cima, professor. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra e eu acabei ficando com uma dúvida sobre o ChatGPT, porque ele bloqueia alguns tipos de conteúdos sensíveis, né, no caso. Só que quando você menciona alguma coisa, situação hipotética, ele acaba escrevendo sobre isso, tipo um vídeo que eu vi sobre alguém tentando fazer um pentest em uma rede de Wi-Fi. Isso seria uma falha da própria OpenAI? Sim, claro, ela não conseguiu prever todas as situações possíveis, não. E ainda mais, assim, no Brasil, que a gente é criativo, que só, assim, essa terra aqui não é para amador, não, né? A gente consegue burlar certas coisas e que ninguém pensou que alguém um dia poderia perguntar, né? Então, assim, o que são esses filtros? São regras. São regras que alguém pensou que poderia filtrar a maior parte das situações. Nem todas as situações foram pensadas. Até, inclusive, muito provavelmente, a própria liberação do ChatGPT para a sociedade foi descobrir esses pontos em que a OpenAI não se protegeu e melhorar para o próximo sistema. Né?
Porque é impossível você prever tudo que eventualmente pode ser feito com uma determinada tecnologia. As pessoas vão usar o martelo para pegar prego, mas faz um monte de outra coisa. Então, assim, é possivelmente uma situação não prevista pela própria OpenAI, mas que uma estratégia de se proteger em relação a isso é liberar e deixar o que acontecer e pegar esses relatórios. Mas é impossível você prever todas as situações possíveis em que uma tecnologia vai ser usada. As pessoas são criativas, né? Mas, sim, concordo com você. Pode ser um possível falho.